Oi gente, tudo bom? Olha que pôr do sol lindo e inspirador. Hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês como é que faz o preenchimento do I-140 pro EB2NW, tá? E eu não pude deixar de aproveitar essa beleza da natureza. Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta, Ana Carolina. Eu moro em Orlando, na Flórida, e venho aqui já há uns 5 vídeos falar para vocês sobre o meu processo EB2NW, onde eu apliquei sozinha, sem ajuda de advogados, e como uma forma de gratidão a Deus, ao cosmos, à vida, trago essas informações para que você que não tem condições de aplicar contratando um advogado como eu, possa ter mais facilidade do que eu tive na elaboração do seu processo, ok? Tenho que confessar a vocês que demorei um pouco a gravar esse vídeo porque 2 dos meus vídeos me deixaram meio preocupada. Eu expus muito meu processo, mostrei muito as minhas cartas, a minha cover letter, uma carta de referência minha, e fiquei preocupada com plágio. Esse assunto é muito importante, tá? O plágio, ele é um crime. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque não só sou eu que posso me prejudicar, tá? E se vocês viram as minhas informações e para facilitar a vida de vocês, estão utilizando o meu modelo como modelo para fazer suas cartas, que vocês tenham cuidado, porque a USCIS, assim que ela recebe os documentos, ela escaneia todos os documentos para guardar no sistema e provavelmente eles passam no aplicativo de plágio. Essa história não é brincadeira, tá? Porque até no high school, os professores do meu filho, por exemplo, eles utilizam aplicativos para ver se os alunos estão fazendo os trabalhos com plágio em outros trabalhos, com plágio em artigos da internet, tá? Então, eu tirei 2 vídeos, deixei eles no modo privado, mas depois eu pensei melhor e falei assim, bom, é melhor então eu explicar essa situação para quem está assistindo, para quem tem interesse, para que as pessoas possam se preocupar com isso também, porque não vai só me prejudicar, o meu processo já está lá. Se eles identificarem algum plágio, vai ser de quem está aplicando e não meu, tá? Porque o meu processo ele tem o meu DNA. Ninguém me ajudou a fazer nada. Nem peguei modelo de carta na internet porque não tinha necessidade. Eu só escrevi sobre a minha vida, tá? Isso é importante também para que você que está montando seu processo se sinta seguro, porque se você estiver falando a verdade, se você estiver com confiança de que você é um profissional sólido, você não vai ter esse tipo de problema, certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi o preenchimento do meu formulário I-140, que foi o primeiro formulário que eu mandei para a USCIS, que é onde tem o pleito do EB2NW. Antes disso, eu vou mostrar para vocês umas dicas que você encontra no site da USCIS, mas vocês podem ter certeza de que não é fácil encontrar. Vocês têm uma ideia? Eu só encontrei essas dicas quando eu já estava terminando o meu pacote de processos. E aí eu tive que modificar algumas coisas no meu pacote do processo para me adequar a essas informações, tá? Tive que reimprimir formulário, tive que reorganizar a forma de anexar os documentos. Então eu vou trazer aqui mastigadinho para vocês não perderem esse tempo que eu perdi, beleza? Então vamos lá, primeiras dicas. Nunca deixe de assinar nenhum formulário. Qualquer formulário que vá para a USCIS sem assinatura, o processo todo vai ser rejeitado. Sempre use a última versão do site, porque eles mudam a versão e aí você não está sabendo, pega a versão anterior, ou então puxa a versão de um outro site, baixe sempre a versão da USCIS, no site da USCIS, que eu vou botar aqui embaixo.
quando você estiver preenchendo seu formulário, use sempre caneta com tinta cor preta. Curioso, né? No Brasil a gente usa caneta cor azul, aqui nada é com cor azul, é tudo com cor preta. Nunca utilize aquele amarelinho de highlighter nos formulários, tá? Porque como eles fazem o escaneamento dos dados, aquilo pode dificultar as informações. Também nunca pode usar o liquid paper, aquele corretorzinho branco. Se você errou no preenchimento, rasga e começa outro formulário. Para facilitar, pode preencher também no PDF do computador. Nomes muito grandes, né? Como o meu, você tem que escolher qual parte do seu nome vai ser abreviada. E sempre manter a mesma forma de escrever seu nome em todos os formulários que você aplicar para USCIS. Sempre imprima um lado só da folha, não use frente e verso, tá? Porque como eles usam o scanner, eles botam lá no equipamento e o negócio vai... Ele não vira a folha, para saber se você escreveu alguma coisa atrás da folha. Bom, esse foi o primeiro grupo de dicas. Agora vocês vão ver como é que eu preenchi o meu formulário I-140. Então vamos lá, gente. Esse daí é o formulário I-140. Foi o meu formulário, tá? Que eu preenchi e enviei para USCIS no meu pacote. Vocês podem ver que todas essas marcações em tarja azul são os meus dados pessoais. Essas informações 4, 5 e 6 não foram preenchidas porque eu não tenho nenhum desses números, né? É o Employer Identification Number, meu Social Security eu não tenho, e quando eu preenchi não tinha a USCIS Online Account Number. Na parte 2, Petition Type, eu preenchi o item 1H, que é Applying for NIW. Na segunda folha, item 2B, eu marquei também. Eu não marquei o item 2A, marquei o item 2B. Essas informações ali também não foram preenchidas. O meu visto anterior era o F2, que é de estudante. Não esqueçam de colocar aí o número do I-94, tá? Em cima do F2, ali no item 11A. Essa data do item 10, de Last Arrival, também é retirada do I-94. E o Expiration Date of Authorized Stay também é retirado do I-94. No meu caso, como eu estava com F2, era sem data de expiração. Na parte 4, marquei o item 2A, porque eu estou dentro dos Estados Unidos. E vou aplicar para o Permanent Resident. Nesse caso eu já apliquei, mas quando eu estava preenchendo esse formulário eu ia aplicar, né? Na folha 3, página 3 de 9, também continuo colocando os meus dados pessoais, onde tem aí a tarja azul. Não esqueçam que vocês precisam colocar o nome sempre da mesma forma, tá? Eu estava no item 6A, eu marquei que sim, que eu ia fazer outra aplicação, que eu fiz outra aplicação junto com esse formulário, que foi esse I-765, que era o pedido do Employment Authorization, que foi negado nessa ocasião, mas que em outro vídeo eu vou dizer para vocês por que foi negado e como foi negado. Quem estiver aplicando junto, né, já tem que marcar o Form 485 e 131 e o 765. E Other Form, nesse caso, foi o ETA Form 9089. Self-Petition, na parte 5. Ainda na parte 5, no item 11, embora eu não tivesse uma vaga já destinada a mim,
tem que botar qual é a informação da ocupação que eu estou me disponibilizando para os Estados Unidos, né? No meu caso é Civil Engineer, Construction Manager. E o income anual, que é o salário anual, né? É $84 mil de acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Aí pede para colocar o SOC Code, que eu encontrei nesse site, List of SOC Occupations. Na parte 7, item 5. Na parte 7 são as pessoas que estão juntas nessa petição, juntas comigo, né? Que são os meus dependentes na petição. Então, meu marido, spouse, e está aplicando também para Adjustment of Status. Só que eu coloquei que sim, mas eu não mandei o formulário I-485. Eu não sei se eles levaram isso em consideração, né? Então, e aí meus 2 filhos também da mesma coisa. Na parte 8, eu coloquei que eu leio e entendo inglês e li todas as partes desse documento. Os meus dados, né? E a assinatura. É importantíssimo não deixar de assinar. E na parte 11, que são as informações adicionais, aí também tem os meus dados pessoais e eu coloquei que anexei o ETA Form 9089 nesse processo. Pronto, formulário preenchido, impresso, assinado. Agora você vai começar a montar o seu pacote para mandar para a USCIS. Bom, formas de pagamento. Você vai ver no site quais são as formas de pagamento que eles aceitam. Eu preferi mandar em cheque, tá? E as dicas quando você manda o cheque é que você preencha um cheque para cada formulário que vá dentro desse pacote. Em todo cheque você precisa colocar no verso qual é o formulário que aquele valor do cheque está se referindo. E como montar o seu pacote, como montar o seu caderno. Vocês vão ver agora uma foto que foi um exemplo de como ficou a montagem do meu pacote. Esse daí é o pacote que eu mandei para o Green Card. Só porque eu esqueci de tirar foto do primeiro. Então, vocês vão ver como eu montei esse, o anterior eu montei da mesma forma, tá? Então, o que eles pedem para fazer é o seguinte. Você precisa manter uma ordem de documentos que você vai enviar. Então, olha só. A ordem é o seguinte. Primeiro você vai colocar o cheque, né, a forma de pagamento que você escolheu, ou o cheque, ou preencher o formulário informando qual é a conta da onde vai ser debitado, né, o cartão de onde vai ser debitado o valor. Depois você vai colocar a cover letter, depois você vai colocar o formulário e você vai colocar os documentos que sustentam essa petição, tá? Quais são esses documentos? Os teus diplomas, os históricos, as traduções. Vai seguindo, eu tô falando na ordem que eu botei os meus, tá? Aí vem as cartas dos empregadores com o nome, endereço, o título do profissional que tá te dando aquela recomendação. E a descrição da experiência dele. Então você precisa ter também o currículo vitae de cada carta que está te recomendando, tá? É importante que essas cartas façam referência ao tempo de trabalho que você ficou em cada empresa. Se não tiver na carta, pode ter no seu currículo vitae, ou você pode conseguir um documento da empresa onde você trabalhou, né? No meu caso, eu utilizei o meu currículo sequenciado, né, pelas empresas que eu andei, que eu trabalhei, e cada carta de referência eu fui fazendo o link da minha experiência com o que o recomendante estava passando a respeito do meu trabalho. Depois disso vem as cartas ou certificados dos treinamentos que você realizou. No site está bem claro dizendo que você não precisa mandar a tese de mestrado, a tese de doutorado, o artigo que você fez,
basta que você coloque a primeira página de cada um desses documentos e um outro documento informando de que maneira você contribuiu para aquele trabalho. Eles orientam que a gente faça a divisão das sessões que a gente está enviando no pacote com folhas coloridas, tá? Então, cada sessão do meu trabalho, do meu processo, tinha uma folha colorida dessa aqui, separando os grupos de documentos que eu estava enviando. Quando você for montar o teu processo, o grupo de documentos, eles pedem que você não grampeie nenhuma das folhas, que você utilize o furador e fure em cima, no topo do papel, dois furos no topo do papel. Eu utilizei essa argola aqui que eu comprei no Walmart, uma argola que eu botei dentro do furo e facinho de tirar, tá? Eles pedem que sejam coisas que sejam fáceis de você desmontar. Não sei se vai ser fácil encontrar isso, mas também existem esses grampinhos aqui de pasta, ó. Esse aqui é muito pequeno, um maiorzinho já resolve o problema. E você pode também dividir, já que se não couber tudo no mesmo prendedor, você pode separar em blocos, né, as seções que você precisar. Mas eles pedem para que você envolva esses blocos com elástico, aquele elástico tipo de dinheiro. Outra coisa que eles pedem, que vocês vão ver aí na foto do meu processo, é que no final de cada página, no final das páginas, né, da sessão, você faça os tabs embaixo, nunca do lado, nunca em cima, embaixo, para dividir e informar como é que está separado o teu processo. Liste as evidências do teu processo na tua cover letter, tá? Eu mostrei na minha carta como eu listei as evidências do meu processo, então você faz uma listagem de como quais são as informações que tem em cada seção do teu processo. Eles pedem também que você numere todas as páginas naquele formato page 1 from 195, tá? E como é que vai colocar isso no envelope, né? No envelope você tem que escrever, além do endereço para onde vai o teu processo, se ele é uma submissão original, então original submission, se é um apelo, né, um brief for appeal, ou se é uma resposta de um request for evidence. Está escrito aqui do lado como é que você vai colocar no envelope. E no envelope você tem que botar quais são os formulários que você está enviando. I-140, I-485, I-765, I-131. No meu primeiro envio, que foi do I-140, eu só coloquei o I-140 e o I-765 que eu tinha enviado também. Bom, eu falo muito... não envie os originais, hein? Não envie os originais. Eles não precisam de original. Se eles precisarem de alguma informação extra, eles vão pedir através de carta um request for evidence. Bom, então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigada pelos comentários de vocês nos outros vídeos. Vocês podem perceber que eu procuro responder a todos os comentários, certo? Então, continue comentando os meus vídeos, por favor, se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos e recomendando para mais pessoas, porque informação nunca é demais, certo? E boa sorte para todos vocês.